Boa tarde, terça-feira, 25 de outubro, o RF News já está no ar para todo o Brasil e veja os destaques da edição de hoje. Novos temporais atingem capital paulista, interior do estado e Rio Grande do Sul. Alagou tudo. Caminhão com munição pega fogo em rodovia. Corpo de adolescente é encontrado embaixo da cama de porteiro. Eu achei estranho, porque a gente é amigo. Jovem é assassinado por colega dentro de escola estadual. Eu escutei uma gritaria. E mais um retrato lamentável da saúde pública. Diabéticos sofrem em todo o Brasil com falta de insulina e equipamentos para aplicação. Eles não têm previsão, que é pra gente aguardar. Os detalhes ao vivo no RF News. Mais um temporal em São Paulo deixou muita gente assustada. Algumas regiões ficaram alagadas. Olha só que situação. As casas foram invadidas pela água e muitos moradores tiveram que passar a noite na casa de parentes. Todas as casas na beira do córrego aqui, alagou tudo. Eu tava com água na cintura. Olha o tamanho desse buraco. Aqui passa um córrego. Só que na hora da chuva, a enxurrada era tão forte que acabou passando por cima da rua. Consequência, abriu inclusive esse buraco onde estava a calçada e toda a água começou a bater então neste muro aqui. A pressão foi tanta que começou a abrir a erosão que se espalhou por esse ponto. A única ponte de acesso à comunidade foi levada pela chuva. O helicóptero da Record sobrevoou a região pouco depois da ponte desabar. Agora, quem vive aqui, para sair de casa, vai ter que se arriscar. E olha só a situação. E os moradores agora, que tem crianças, né, que precisam ir para a escola ao amanhecer, vão ter que fazer esse trajeto, porque não tem outra opção para sair do bairro. Olha, tem uma grade aqui. E esse aqui, ó, é o córrego que passou por cima da estrutura, né? A chuva forte durou cerca de 20 minutos. Em vários pontos, as ruas desapareceram. E aqui a força da água foi tanta que formou até uma cachoeira de lama. Dá para ver que muitas casas ficaram ameaçadas. Mesmo com tanta lama, teve gente que se arriscou. Para este grupo chegar em casa, foi preciso suportar a água perto da cintura. Já este casal de idosos ficou ilhado, cercado pela enxurrada. Estes garotos subiram na carroceria de um caminhão para escapar da correnteza no meio da rua. Quem conseguiu vencer a inundação encontrou a casa alagada. Aqui ela invadiu até a despensa. Foram horas de trabalho para limpar tudo. Eu estava sozinho com a criança e foi muito rápido, a água descendo, não dava para fazer nada, só pegar ele e subir. Em Campo Limpo Paulista, no interior, a estrutura de um galpão onde ônibus passam por manutenção desabou. Ninguém se feriu. E no interior de São Paulo, muita destruição. Quem coloca as imagens? Olha aí, em Ribeirão Preto, até aulas foram suspensas em um lar pelos estragos causados pelo temporal. Várias árvores foram arrancadas e a força do vento assustou muitos motoristas que dirigiam no momento. Apesar das cenas que estamos mostrando, ninguém ficou ferido. E no Rio Grande do Sul, a chuva não dá trégua. Acompanhe as imagens. Nós já mostramos diversas vezes os estragos causados por temporais consecutivos. Por lá, cerca de 1.900 pessoas estão desabrigadas e o pior, menos na região de Porto Alegre. A previsão é de mais chuva hoje. De volta aí ao vivo com o RF News, 12 horas e 9 minutos. Vamos para as participações dos telespectadores. O Adnísio de Santana, na Bahia, nos enviou um vídeo mostrando uma passeata realizada por profissionais da educação. Olha, você está acompanhando, professores, auxiliares, porteiros e vigias saíram mais uma vez para as ruas em protesto ao atraso salarial. Nós já mostramos a manifestação aqui no RF News. As escolas municipais estão paralisadas há 15 dias e a Secretaria de Educação ainda não entrou em um acordo com a categoria que diz que só retorna ao trabalho após o acerto salarial. A gente espera que o poder público resolva a situação, já que os alunos devem estar em sala de aula e não em casa. E vamos para outro flagrante enviado pelo telespectador Paulo. Um vídeo mostra a explosão de um caminhão que transportava munições. Acompanhe as imagens.
O caso aconteceu na Serra de Campo Grande. Quem passava pelo local certamente ficou aterrorizado. As explosões eram consecutivas, uma atrás da outra. As autoridades foram chamadas e um inquérito será aberto para ver as causas que levaram as munições a pegar fogo. Veja agora, gente, a foto de como ficou a estrada após o controle das chamas. Milhares de munições espalhadas pela via. Os 3 homens foram presos em Belo Horizonte por desmanchar caminhões roubados em São Paulo. Olha só. Depois de mais de um ano de investigações, a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em desmanche, receptação e adulteração de caminhões. 3 homens foram presos e outros 3 estão foragidos. Segundo o delegado, Roberto Andreato, de 52 anos, conhecido como Betão, encomendava os caminhões roubados. Um homem de São Paulo, identificado apenas como Bruno, era quem roubava os caminhões. Os veículos eram trazidos aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte para serem desmanchados em 3 galpões, localizados no Barreiro, 7 Lagoas e Igarapé. Manuel Silva Brito, de 39 anos, e Douglas Ribeiro Andrade, de 29 anos, que são mecânicos, recebiam R$2.000 para desmanchar os veículos. Na delegacia, Douglas disse que não sabia que os caminhões eram roubados. A polícia identificou 9 caminhões roubados. Os veículos eram totalmente desmanchados e as peças vendidas. E eles aproveitavam as peças para colocar em outros veículos, outros caminhões, caminhões batidos, roubados, diversas modalidades de adulteração de veículos. A polícia apreendeu caminhões, motores, placas falsas e cabines. Os 3 têm passagens pela polícia e vão responder pelos crimes de adulteração e receptação de veículo, além de formação de organização criminosa. A investigação continua para identificar outros envolvidos e também mais veículos roubados. É incalculável o número de caminhões que essa quadrilha já desmanchou, já receptou e desmanchou aqui no estado de Minas Gerais. As investigações continuam e apontam que há outros envolvidos, inclusive em outros estados. Bom, e sabe por que cada dia mais aumenta o número de furtos e roubos de veículos de pequeno e grande porte, não importa? Porque tem gente que compra essas peças aqui, ó, de desmanche e movimenta esse mercado clandestino. Se você faz isso, compra, saiba, você também faz parte dessa quadrilha. E novo rumo na investigação da morte do garoto que morreu asfixiado em Santos. A polícia acredita agora que ele possa ter sofrido um acidente e não estaria participando do tal jogo do desmaio. A polícia continua em busca de provas que esclareçam como o adolescente morreu. Gustavo Deter, de 13 anos, foi encontrado com uma corda no pescoço. Depoimentos de amigos revelam que ele teria se pendurado enquanto esperava um jogo carregar no computador. A corda era usada para segurar um saco de boxe. No início das investigações, a polícia deu a informação de que o adolescente teria sido desafiado a brincar no Shocking Game, um enforcamento de brincadeira. Mas os próprios amigos que falavam com ele na internet contaram que não tinha desafio nenhum, mesmo porque todos jogavam no mesmo grupo. Eles estavam preparando para jogar o League of Legends, um jogo em que eles pertencem ao mesmo time, em que eles têm um objetivo comum, não disputam entre eles. Estão lá, vestindo a mesma camisa, cumprindo a mesma missão, cumprindo os mesmos objetivos. E se eles perdem, eles começam de novo. Ainda segundo os depoimentos, os amigos avisaram uma prima de Gustavo quando perceberam que ele tinha parado de se mexer. Da mesma maneira que nós não temos evidências da prática do jogo, também não temos evidências da prática de suicídio. Isso tudo reforça a tese do acidente. A polícia diz também que analisa o computador e o celular da vítima e pretende periciar os computadores de todos os adolescentes que na hora falavam com Gustavo. Bom, e voltando agora às notícias aqui no RF News, o corpo de uma garota foi encontrado embaixo da cama da casa de um porteiro. A jovem tinha sinais de agressão e violência sexual. Preste atenção na menina de blusa preta. Ela está no caixa do supermercado, pagando por algumas batatas que tinha ido comprar para o almoço. O relógio marca 12h51 do último domingo. Logo depois, ela sai e vai embora. Essas foram as últimas imagens da estudante Giovana Lucile Balduino, de 13 anos.
O padrasto disse que depois de levar as batatas para casa, ela saiu de novo e sumiu. Foi passando 1 hora, 2 horas da tarde, 3 horas, minha filha não é desse jeito. Ela sempre pede, pergunta onde vai, onde deixa de ir. A família chegou a fazer um boletim de ocorrência por desaparecimento, mas Giovana foi encontrada no dia seguinte, já sem vida. Ela tinha 2 perfurações no pescoço e sinais de abuso sexual. O corpo estava embaixo da cama do apartamento do porteiro Ricardo dos Santos Rodrigues, de 44 anos. Ele mora em frente à casa de Giovana. Por volta das 4h30 da tarde desta segunda-feira, Ricardo foi até o apartamento da ex-mulher e entregou as chaves do apartamento dele, dizendo que iria sair para trabalhar. 3 horas depois, ela foi até a casa dele para fazer uma limpeza e quando acendeu a luz, viu a menina morta embaixo da cama. Desesperada, ela saiu correndo, pedindo socorro. O padrasto, que se aproximava, entrou para ver o que estava acontecendo e reconheceu a adolescente por meio de uma cicatriz na perna. Ele disse que no domingo à tarde ainda chegou a conversar com o Ricardo depois que a menina já tinha sumido, sem desconfiar que ele era o principal suspeito. Quando eu estava fazendo um boletim de ocorrência no meu condomínio mesmo, pelo celular, essa pessoa passou do meu lado. O assassino? Sim. O que você perguntou para ele? Eu falei, oi, você viu minha filha? Ele pegou e falou assim, não vi não. Pegou e saiu, normal. Eu achei estranho, porque a gente é amigo, a gente toma cerveja, come churrasco, tudo junto. Então eu achei meio estranho. É uma pessoa que nós conhecemos. Nós conhecemos. Isso é o que mais me dói. É uma pessoa que eu conheci. Eu conheço a família do assassino da minha sobrinha. Ela era uma criança. O crime aconteceu num condomínio da rua Francisco José Viana, no bairro Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Ricardo, que está foragido, tem 6 filhos e é divorciado. Segundo a polícia, ele é usuário de drogas e já tem 3 passagens, 2 por roubo e 1 por ter agredido a ex-mulher. Ele trabalha como porteiro em um prédio no centro de São Paulo. Ele não compareceu por motivo de saúde, disse que iria ao médico. Porém, não apareceu e tentamos contato e não o achamos. O delegado ainda não pediu a prisão de Ricardo e, segundo a PM, ele pode ser o principal suspeito, mas não é o único. O suspeito mais forte é o Ricardo, porém eu não descarto os outros 3, que seriam, o padrasto, a mãe da criança também e essa companheira que achou a menina embaixo da cama. O Ricardo, que é o suposto autor, ele pediu para a companheira que lavasse uma roupa dele, E isso aí nos causou um pouco de estranheza. Monstro, espero que esse suspeito, não sei quem foi, mas seja preso e não saia mais é lá. De volta ao vivo para todo o Brasil, 12h32. Após a Prefeitura de Limeira alterar o contrato com uma prestadora de serviços, os moradores de um assentamento reclamam que estão sem receber água. É isso mesmo. O problema acontece há pelo menos 8 dias. E a repórter Graziela Félix foi até o local. A terra seca, que era para ser uma horta, denuncia que falta água por aqui. Os galões estão vazios há mais de uma semana e os moradores estão se virando como podem. Isso porque o caminhão-pipa que abastecia o assentamento Elizabeth Teixeira, que fica em Limeira, no interior de São Paulo, tem aparecido menos por aqui. Vinha 3 vezes na semana, ele ponhava água para cada família. Agora é 8 dias sem vir água. E está nessa situação, que depois que parou o caminhão que estava vindo abastecer para a gente, daí só uma vez passou o caminhão, botou só 1.000 litros de água e não voltou mais. A Luzia vive neste barraco com mais 12 pessoas, a maioria criança com menos de 5 anos. Sem água, a situação anda bastante complicada. Porque a gente a planta, como vai colher? Não tem recurso nenhum. Não tem recurso de nada aqui. A gente se rebola sozinho, como a gente pode. Para tentar minimizar o problema, os moradores vão buscar água em uma mina que fica a quilômetros daqui. Tem a mina lá na beira da linha, a gente vai buscar água lá, dá banho nas crianças lá e vem para casa tudinho. Quando chega em casa, tá tudo com os pés de poeira de novo. Aí vai lavar os pés com o quê? Sem ter água. Aqui na casa do Cícero, a situação também está bastante complicada. Ele vive aqui nessa casa com a esposa e mais 5 filhos e dá só uma olhada a quantidade de roupa que está sem lavar por falta de água. É uma situação bastante crítica. Como que vocês estão se virando, Cícero? Bom, na verdade não tem muito o que fazer,
A louça, agradeço a Deus porque tem uma menina bem embaixo, não é tão perto, mas ela leva as louças, leva as crianças para banhar lá, mas roupa mesmo está parada aqui, ó. O que causa preocupação é que esta situação, segundo os moradores, começou depois da eleição com a derrota do atual prefeito. O secretário de Obras e Serviços Públicos explica que a prefeitura teve que fazer um remanejamento com a empresa terceirizada, que levava a água para o assentamento. Como agora, iniciado o período de chuvas, eu não estou mais usando esses 2 caminhões-pipas da prefeitura para fazer a manutenção das estradas rurais, então eu direcionei eles para fazer esse atendimento no Horto Florestal. O secretário afirma ainda que o serviço municipalizado não tem atrapalhado o andamento do trabalho. E o que ocorreu neste caso é que houve uma desavença interna que pode ter atrapalhado a distribuição da água. A informação que eu tenho aqui dos meus funcionários é que os 2 caminhões da prefeitura que abastecem atualmente os moradores sem terra lá do Horto Florestal, eles estão recebendo água. Então, na sexta-feira, recebi uma informação do pessoal de uma conselheira tutelar que haviam algumas famílias que não estavam recebendo água. Eu pedi para que o nosso funcionário da Secretaria de Serviços Públicos fosse até o local para saber o que de fato estava ocorrendo. Existe uma divergência entre lideranças do Movimento Sem Terras e talvez pelo fato deles não se conversarem, uma parte mais visível do assentamento está sendo atendida e outra, numa região mais para baixo, me parece que estava com problema. Bom, a gente espera que a situação seja normalizada, afinal não dá para viver sem água, né? De volta com as notícias do RF News, 12 horas e 43 minutos. Em Curitiba, um adolescente foi morto dentro de uma escola estadual. Um colega confessou o crime. Ele e a vítima faziam parte do grupo que ocupava esta escola estadual em Curitiba. Eu escutei uma gritaria como se eles estivessem sendo ameaçados, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí eu falei, nossa, não tá normal, devem estar brigando, né? Os dois teriam se desentendido após consumirem uma droga sintética. Os dois compartilharam essa droga e ficaram alterados do grupo. Por conta disso, o grupo teria solicitado que eles se afastassem do movimento e eles foram ocupar um local onde eles chamam que é o alojamento, onde esses jovens estavam dormindo. Depois de matar o colega, o menor fugiu, mas foi apreendido em casa e levado para a delegacia do adolescente, onde confessou a autoria. A escola é uma das mais de 800 ainda ocupadas no Paraná e já tinha o pedido de reintegração de posse feito pela Procuradoria-Geral do Estado. Na semana passada, a Secretaria de Segurança Pública chegou a abrir um canal para receber denúncias das ocupações. Em 6 dias, foram 64 denúncias, incluindo casos de violência contra crianças e adolescentes e uso e tráfico de drogas dentro das escolas. Que horror! Até na escola, local onde os pais acreditam, querem que os filhos estejam seguros, não dá mais para confiar. Voltando às notícias, ontem o Brasil ficou chocado com aquele caso do pai que teria mantido o filho em cárcere por 17 anos. O homem e a mãe do rapaz foram ouvidos pela polícia. O pai, a mãe e o enteado serão indiciados por cárcere privado e maus tratos. Os 3 são suspeitos de participar de um crime que chocou os moradores de Guarulhos, na Grande São Paulo. Não pode, moça. Eu conheci ele, vivia no meu bar. Esse velho trancou o rapaz. É 18 anos aí dentro, trancado, que nem um cachorro. Ele saiu igual um macaquinho. Armando Bezerra de Andrade, de 36 anos, foi encontrado por policiais neste cômodo. Ele estava acorrentado, magro e sujo. Segundo os vizinhos, a família mantinha o rapaz trancado desde que ele era adolescente. Eles justificavam que ele estava no Nordeste, trabalhando. O pai dele falava isso, o pai, a madrasta e o filho da madrasta. O pai nega. Ele diz que Armando fugiu de casa e passou a viver na rua como usuário de drogas. O rapaz teria voltado na semana passada e desde então dormia no local. Estou com a consciência livre. Manteve o seu filho preso de maneira alguma. 2 meses você está ficando louco. E aquela história que o senhor teria falado para um vizinho que ia trancar o seu filho no porão porque estava usando drogas? Não, isso aí não. 17 anos, rapaz. Não, isso é tudo mentira. Mentira, é mentira. Nunca. Eu vou fazer isso com o filho? Armando foi descoberto por acaso. Policiais que investigavam um caso de tráfico de drogas entraram na casa por engano e arrombaram a porta.
A janela do banheiro está trancada com um cadeado e a do quarto foi travada com tiras de couro e até um prego. A polícia já ouviu parentes e vizinhos de Armando e agora aguarda os laudos de exames toxicológicos que irão apontar se ele realmente consumiu droga nos últimos dias. Depois que o caso veio à tona, a família se mudou de Guarulhos. Este vídeo, feito com o celular, mostra o pai colocando os móveis sob protestos dos vizinhos. Pastorar ele de disco, velho maldito! E voltamos com o drama dos diabéticos em todo o país. Faltam equipamentos e até insulina nas farmácias públicas. Tudo que o Pedro come é registrado no aparelho. Ele conta a quantidade de carboidrato do alimento e libera a insulina no corpo do menino que é diabético. O que você sente quando falta a insulina? Dor de cabeça, dá muita sede, ânsia de vômito e dói o corpo. O equipamento, que custa R$18 mil, a família conseguiu que fosse pago pelo Estado depois de entrar na Justiça. Para que o aparelho funcione, é preciso o principal, a insulina. Mas o tipo que o Pedro usa, há um mês, está em falta na farmácia do governo do estado. Cada ampola custa R$100. O menino usa 2 por mês. Essa família conseguiu por doação. A mãe faz parte de um grupo onde pacientes de todo o país trocam informações sobre o medicamento. Quando você procura o governo do estado, qual a resposta? Que está em falta, que eles não têm previsão, que é pra gente aguardar. Lucinéia viajou 150 quilômetros atrás de insulina para o filho. Enquanto ela não chega nas unidades, o garoto de 13 anos recebe uma medicação inferior, que não controla a glicemia. Precisa até 5 vezes ao dia, que é a rápida. No Rio Grande do Sul, o estoque de insulina tipo Lantus também está em falta há mais de um mês na farmácia do estado. E o problema acaba afetando diversas instituições de saúde que dependem do repasse. Aqui no Instituto da Criança com Diabetes, na capital gaúcha, mais de 3 mil pacientes são atendidos. Desses, cerca de 10% usam o tipo de insulina que está em falta. O Instituto vem utilizando verba de doações para comprar o medicamento. Cada caneta com 30 doses custa, em média, R$100 e dura apenas 10 dias. Uma espetadinha no dedo e a contagem da taxa de glicemia. Lucas precisa fazer o teste antes de cada refeição para saber a quantidade certa de insulina e manter a diabetes tipo 1 sob controle. Toda vez que eu comer, porque senão eu posso passar mal, desmaiar, até ir para o hospital. Mas a falta de tiras reagentes usadas para medir o nível de glicose no sangue tem comprometido o tratamento do adolescente. Há 6 meses, o produto está em falta nas prateleiras das farmácias de distribuição gratuitas do Rio de Janeiro. Nenhuma liminar da Justiça consegue garantir a entrega do produto. Nós usamos 250 fitas por mês, né? E eu não tenho conseguido fita pelo Estado, que o Estado não tem previsão de compra. Medir a glicose capilar com a fita é a única forma da gente administrar a insulina e não colocar os pacientes em risco de hipoglicemia, nem de picos de glicose alta que possam resultar em complicações crônicas. Bom, e com essa notícia lamentável que nós terminamos o RF News. Uma ótima tarde para você e até amanhã, se Deus quiser.